pra lá. Nossa folia vai voltar no Carnaval da TV Nova. A gente vai se encontrar. Pega a sombrinha e vem brincar, que a cobertura é de arrasar. A TV Nova está em todo lugar. No Carnaval, TV Nova é Pernambuco no ar. Carnaval da Nova. Apoio Albany. O cuidado perfeito para você e sua família. Minuano resolve. A solução completa para a casa toda. TV Nova. Programa Fala Povo. Apoio Clínica e Laboratório Lien. Mais de 20 especialidades médicas. Não desperdice o momento presente. Ele pode reparar o passado e construir o futuro. Boa noite para você que está conosco aqui na TV Nova. É Pernambuco no ar. Estamos iniciando mais um programa Fala Povo. Fala Povo. Olá, minha amiga, olá, meu amigo, sejam bem-vindos ao Fala Povo da noite de hoje. Como é bom estar com vocês aqui na TV Nova. É Pernambuco no ar. Quero mandar um abraço para você, dona de casa, a você, trabalhador que está acompanhando o programa Fala Povo aqui no Recife, região metropolitana, através do canal 22.1. Para você também que acompanha a gente na cidade de Limoeiro, a minha querida Limoeiro, um abraço também para você aí da Rua da Alegria, acompanhando o programa Fala Povo no canal 22.1. Você também pode acompanhar o programa Fala Povo pela Claro Net no canal 15, na Sky no canal 322 e também acompanhar o programa Fala Povo em qualquer parte do mundo através do nosso endereço na internet, @TV Nova Nordeste Oficial e @Edson_Araújo TV. E você acompanha a gente no Facebook, Instagram e também no Facebook e no YouTube. Pessoal, vamos lá então com o nosso programa da noite de hoje, com o tema sensacional que eu disse, que é o tema do momento. A gente vai falar sobre aquele quebra-quebra que aconteceu na capital federal, em Brasília, aquele ato de vandalismo, de terrorismo que chocou o Brasil e chocou o mundo. Cenas lamentáveis que ocorreram na capital federal, no Congresso e também no Supremo Tribunal Federal. E para falar sobre o assunto, para falar também sobre essas prisões, nós convidamos um especialista no assunto que vocês conhecem. Eu estou me referindo a Dr. Marcelo Giete, professor de Direito Penal e também professor de Direito de Execução Penal. Dr. Marcelo, o senhor já vem acompanhando isso, evidentemente, cenas lamentáveis que aconteceram lá em Brasília, coisas que jamais eu, com a idade que já tenho, um pouquinho já dobrei o cargo da Boa Esperança, jamais imaginaria que isso poderia acontecer um dia com os nossos três poderes, com os prédios dos nossos três poderes, mas aconteceu. Qual a avaliação, em princípio, que o senhor faz, doutor Marcelo? Boa noite, Edson, boa noite aos telespectadores desse programa, Fala Povo, um programa muito bem assistido, sua audiência é muito boa, e justamente por esse seu jeito de informar, de trazer a informação, a música, um momento que se está passando, que a gente está vivendo. E eu tenho mais de 6 décadas de vida, não é? E eu jamais vi uma coisa igual. E nem no tempo de exceção, no período de exceção que foi com o golpe de 64, com a ditadura militar, nós soubemos, e a história diz, do tanto que houve de morte, de tudo mais, mas a invasão aos três poderes dessa forma não houve. Houve o quê? O fechamento do Congresso e a retirada dos direitos e garantias, mas essa violência localizada, emblemática, ostensiva, a gente não tinha visto, né? E eu, quando vi as imagens na TV, e aí você vê que muita gente fala hoje, Edson, mas o direito de manifestação é livre. É livre até um determinado limite.
Então, veja, quando os grupos se manifestam, e a gente vê manifestação no Peru, na França, na Itália, contra a aposentadoria, contra isso, contra aquilo, na Alemanha, manifestações ali. Quer dizer, no mundo civilizado, a manifestação popular é importante, dá um recado aos governantes. Tem uma pauta. Tem uma pauta, etc. E tal. Pauta de reivindicação. Uma pauta de reivindicação legal. Legal, não é? Quando quando a eleição terminou, que os grupos foram para a frente dos quartéis e se aquartelaram, vamos dizer assim, na frente dos quartéis, pedindo que o Exército, a Aeronáutica, a Marinha, as Forças Armadas tomassem providências e fizessem fossem parceiras num golpe de Estado, aquilo ali já era uma sinalização do quanto essas pessoas estavam embriagadas, vamos dizer assim, pela fala do então presidente, hoje ex-presidente da República, de alguns lunáticos que pregaram que a gente tinha que tomar o poder à força, que não podia deixar o comunismo entrar no país. Então, assim, eu penso que a gente está vendo aquele momento das pessoas na frente dos quartéis, com aquelas faixas, com aquela coisa, todos financiados por algumas pessoas que tinham interesse naquilo, e sob a inspiração, não é, de várias pessoas que pregaram e que manipularam, porque, na verdade, o povo ainda de certo modo, as pessoas podem ser massa de manobra. E hoje, você que é um homem da comunicação há tantos anos, não vou dizer o tempo não, que eu te conheço na comunicação, mas assim, a gente que vê você na comunicação há tanto tempo sabe que hoje, infelizmente, ou felizmente, não é? A internet é um meio de comunicação que, para mim, faz mais mal do que bem. E a gente está vivendo isso hoje com essa embriaguez, eu não vou dizer nem a cefalia, porque a cefalia é não ter cérebro, porque tem coisas que não dá nem para ouvir as pessoas dizerem e ver o nível, aberração, né? Nível de aberração. E aí eu estou falando fora política, de esquerda ou de direita, de centro e tal. Não é? A terra plana. Né? Mas assim, então eu acho que aquele foi o primeiro sinal. E as pessoas, as autoridades, o político brasileiro talvez não tenha se atentado que aquilo ali já era o início de uma insurreição ilegal, não é? Porque quando você convida o Exército, as Forças Armadas de uma maneira geral, para tomar o poder, mesmo que só numa faixa, aquilo, ou na internet só na internet, não é só, também na internet, que a internet tem uma amplitude, né, que eu não sei nem mensurar. Mas aquilo ali, para mim, já era um sinal de que poderia acontecer isso. E eu acho que se subestimou a maldade e a capacidade dessas pessoas. O ministro da Justiça chegou a dizer que aquilo era uma incubadora de terroristas, né? Aquele negócio. Pois é. Terroristas. Pois é. Veja, o que eu tenho pregado, assim, vou dizer pregado, ou pelo menos conversado, onde eu vou sobre esse assunto, é que o ideal é que a gente cumpra a Constituição Federal, mesmo para aqueles que não quiseram respeitá-la. Então, o Estado Democrático de Direito, o Estado de Direito, ele serve para a direita, para a esquerda, para o centro, para qualquer tipo de cor, de matiz do partido político, qual seja. É para o povo brasileiro, não é? Doutor Marcelo, eu não sei se o senhor concorda comigo, mas eu acho que toda essa discussão, ela girou em torno de um assunto, que foi o resultado da eleição. Mas o resultado da eleição, houve um conjunto de órgãos e entidades que, logo após o fechamento pelo TSE e da conclusão da contagem de votos, disse, o presidente, o candidato falando tal, é o presidente, reconhecido pelo STE, pelo TSE, reconhecido pela OAB, outros órgãos, inclusive até pessoas do Exército Brasileiro também, que estavam lá, todos reconhecidos. Então, a partir dali que foi reconhecido, acabou-se, não tem mais o que discutir, não é? Não tem mais o que discutir. Mas faltou, veja só, eu fiz um texto, há uns 15 dias atrás, de madrugada, onde eu falei sobre a Elcide, que é um
Tenente-coronel, né? Da Espanha. Não, é o Cid Guerreiro? É Cid Guerreiro, exato. O medieval. Ricardo... eu me esqueci, Vivas, que era o sobrenome dele. E ele, num determinado momento, quando ele morre e os muçulmanos vão tomar Valência na Espanha... Colocam ele em cima do cavalo. Colocam ele em cima do cavalo. Com a armadura. Com a armadura, tudo duro ali. E quando ele foi em frente, as tropas do inimigo foram embora. Isso parece lenda, mas eu assisti esse filme com Charlton Heston. Não é? Eu assisti também esse filme. O líder, quando ele é um líder positivo, ele tem uma finalidade essencial. Ele pode sim catequizar o povo para o bem. Quando você tem uma liderança negativa, e aí onde eu fiz a tese e a antítese. Qual é a antítese? Essa liderança negativa que nós tivemos, que fez com que as pessoas acreditassem numa utopia, não é? E que preferissem, veja só, uma tomada do poder através de um golpe de Estado, através de atos terroristas, do que aceitar o resultado de uma eleição democrática. Eu quero até dizer que é tão grave isso, porque, veja, a eleição teve 2 turnos. Isso. No primeiro turno, o então presidente Jair Bolsonaro, ele teve 57 para 58 milhões de votos. Elegeu uma bancada numerosa, não é? Mas continuou dizendo que as urnas eram manipuladas, que o povo devia fazer alguma coisa, incitando essa violência. Foi visível isso. Não é? Muito visível. Chega no segundo turno, ele tem 58 milhões de votos, mais de 58 milhões de votos, ou seja, um capital eleitoral muito forte. Isso. Apesar dele, é um capital eleitoral muito forte, mas mesmo assim continuou insistindo nessa utopia e levando as pessoas, os incautos, né, os acelerados, aqueles que perderam a noção do tempo e de espaço, de cérebro, de um tic-teco que tivesse na cabeça, para ver que isso não tem sentido. Não faz sentido. Não é? E o que é mais grave, hoje, o povo já foi retirado ali da frente da frente dos quartéis. Dos quartéis. E aí se fala muito no protagonismo do judiciário. Mas o judiciário é protagonista e, nesse caso, que é uma situação federal, uma situação onde se tem o interesse público e o interesse de um grupo, não é? de uma minoria. Então, assim, esse interesse público ele é maior. E o judiciário, o STF, que é guardião da Constituição Federal, ele tem que intervir, sim. Tem. Então, assim, quando se fala muito, não, mas tudo tem que ser resolvido por ministro tal, ministro Y, não é por isso, é porque realmente se chegou a um momento que tinha que ter. Que havia que ter uma... E o judiciário fez o papel dele. Fez o papel dele, como o Ministério Público agora está fazendo, como os partidos políticos, em uníssono, porque isso é que foi interessante. Nós tivemos uma união dos governadores, seja de que partido for, foram para lá. Eu acho que isso... E os 3 poderes se uniram também. Se uniram também nesse sintoma de que dizendo, nós queremos a democracia. Nós respeitamos a Constituição. Porque, veja, mesmo essas prisões que estão aí, e o que eu ia dizer era isso, numa pergunta que você fez, onde eu tenho falado sobre isso, numa palestra, numa conversa de mesa de bar, eu digo sempre que eu fui um defensor e sou um defensor do Estado de Direito, do Estado Democrático de Direito, dos direitos humanos. E você me conhece assim, não é? Então, como eu lhe conheço também nessa área de comunicação, defendendo essa pauta também. Com certeza. Não é? E eu sempre tenho dito que o ideal é que a gente faça. Há condições de fazer, talvez não de todos, mas da maioria, a individualização da atitude e da intenção de cada um, dá para fazer, não é? Através das câmaras, dos vídeos, da internet e dos correios eletrônicos. Doutor, eu vou para o intervalo e vou voltar nesse assunto, que era exatamente sobre as prisões, como é que isso pode acontecer. Foram mais de 1.300 pessoas presas. É uma dor de cabeça para a justiça, não é? Sem dúvida. A gente está conversando aqui com o doutor Marcelo Gietz, professor de Direito Penal, também professor de Direito e de Execução Penal. A gente está conversando sobre aquele estardalhaço que aconteceu, né? Aquelas cenas lamentáveis que aconteceram lá na nossa capital, na capital federal, em Brasília. Daqui a pouco a gente está de volta, já já.
voltam a tocar. E a TV Nova bota a troça na rua para levar o melhor da festa para todo lugar. O som que vai agitar a folia. As dicas, cobertura das prévias, dos bailes, dos blocos. E no período de Momo, a gente canta de galo no maior bloco do mundo. Logo cedinho no sobe e desce nas ladeiras de Olinda. E de noite vai pro Recife Antigo curtir o maior e melhor carnaval do mundo. TV Nova é carnaval no ar. Carnaval da Nova. Apoio Albany, o cuidado perfeito para você e sua família. Minuano resolve, a solução completa para a casa toda. Manhã, eu vou pro Blocalhau com Getúlio Cavalcante, Nádia Maia, Maestro Forró e outros grandes artistas. É no buffet de branco, no Recife Antigo, ao meio-dia da quarta-feira de cinzas, que deixou de ser ingrata. Ó, pra aí, Maestro Bozó e Maestro Carlos Rodrigues comandam a festa no salão climatizado e pelas ruas do Recife Antigo. Adquira já a sua camisa do Blocalhau e venha curtir conosco. Informações 98414-3001. Ó, pra aí, eu vou. Em Limoeiro você tem a Clínica Lien, com cardiologista, clínicos gerais, ginecologista, pediatra, ultrassonografia e mais de 21 especialidades prontas para te atender. Além do laboratório, claro, o Lien Lab. Tudo em um só lugar. Procure já a Clínica Lien, das 7 às 18 horas, no fone 3628-0278 e 99663-7249, na rua Antônio Fernandes Salsa, número 294. Durante as férias, a garotada tem um encontro com a melhor programação aqui na TV Nova. 5 da tarde, ela descobriu um mundo novo. Venha conhecer um mundo de Mia. 5h30, uma galera irada com superpoderes para combater o mal. Entra em ação os Power Rangers. 6 da tarde, prepare-se para curtir e dançar com os bailarinos do melhor estúdio de dança do mundo, The Next Step, Academia de Dança. Férias na TV Nova é alegria no ar. TV Nova. De volta com o programa Fala Povo e na noite de hoje nós estamos falando sobre os atos que aconteceram na capital federal, em Brasília, aquelas imagens infernais e dolorosas, né, que ainda dói até hoje. Mas a gente estava conversando, doutor Marcelo Getti, sobre essas prisões. Foram mais de 1.300 prisões até o presente momento. A Polícia Federal continua trabalhando, o Ministério Público continua trabalhando, a Justiça no todo continua trabalhando. Essas prisões, muita dificuldade para se prender uma pessoa, porque o que se diz, muitas delas, o que se passa, o que a gente enxerga, as imagens que a gente vê, é que a pessoa cometeu esse crime, crime de terrorismo, crime de vandalismo, crime de destruição de coisas públicas, e acha que aquilo é normal, como que diz, eu estou fazendo medicina, eu sou estudante de medicina, e aí você é o terrorista. Essa dificuldade deles entenderem que cometeram crime, doutor Marcelo. É interessante essa sua pergunta e esse seu posicionamento. A lei é para todos, não é? Diferentemente de um crime de furto, quando você furta, quando alguém furta alguém, celular, um relógio, um celular, ou furta a casa de alguém, uma televisão, um ar-condicionado, aquilo ali é localizado. Ou seja, nós temos uma ação de alguém que praticou um crime contra outrem, não é? Mesmo o roubo é contra outrem, vamos dizer assim, contra uma determinada, ali é diferente. Essa gama de crimes que foram praticados por essa gente que sim, teve essa sandice, não é? essa loucura, por assim dizer, de querer tomar o poder à força, os crimes foram praticados contra a sociedade, contra a Constituição Federal,
contra o Estado de Direito. Vejam que é muito mais grave, porque é um crime contra a nação, contra o que de mais sagrado, vamos dizer assim, que nós temos, que é a Constituição Federal. Então, assim, é diferente. Se essa moça, que se diz estudante de medicina, ou estudante de direito, ou estudante de engenharia, seja o que for, se ela tivesse praticado um crime contra a faculdade lá, ela estava praticando contra a faculdade. E até agrediria os estudantes, mas era ali, localizado. Nós temos o vandalismo e o que aconteceu, ela tinha uma razão maior, que era a tomada do poder. Inclusive nos vídeos, muitos vídeos, você vê as pessoas gritando, tomamos, tal. Quer dizer, então é muito mais grave, porque aquilo ali é uma agressão ao Estado Democrático de Direito, à Constituição Federal. E aí, eu coloquei até uma fila aqui, que eu não sou tecnológico, me permiti escrever, do que se fala, não é? Do que se pode ter desses ataques ali aos três poderes em termos de crimes, não é? Por exemplo, o crime da invasão à sede dos poderes, que já é um delito novo, relativamente novo no Código Penal, que é o artigo 359L e 359M. Tem a pena? M é a pena de 8 a 12 anos, não é? Tem o crime de danos Já não cabe mais fiança, né? Pois é, fiança pelo delegado não. Não. Danos ao patrimônio público na sede dos três poderes, o artigo 163, a pena é pequena, de 6 meses a 3 anos, mas se você aliar as outras penas, não é? O crime de furto qualificado desta feita, não é o furto simples, né? Muita gente furtou algumas coisas, que é o artigo 155, parágrafo 4º, incisos 1 e 4º, a pena de 2 a 8 anos, não é? E a pena de quem furou os bloqueios na estrada, no coisa, que é uma pena menor, que é uma pena de 15 dias a 2 anos, que é o artigo 329, parágrafo 1º. Mas o que a gente vê é que essa situação desse arquitetamento, dessa articulação para a prática desses crimes, de invadir prédios públicos e tudo mais, pode levar à caracterização de um crime ainda maior, o crime de terrorismo, que é uma lei, Edson. Eu até peguei aqui a lei, assim, para dizer mesmo, a lei 13.260 de março de 2016. É uma lei que tem menos de 7 anos. Novinha, né? Novinha. Mas que ela definiu, não é, o que é o crime de terrorismo. Aquele fato de colocar a bomba ali no caminhão, aquilo ali, porque a gente, quando viu o crime de terrorismo lá fora, por exemplo, explodiu uma bomba no metrô de Londres, no metrô de não sei o quê, colocou um caminhão por cima de uma multidão com bomba. Aí a gente vê aquele... Então, para muita gente, o crime de terrorismo, ele é tão somente quando há uma explosão, quando mata não sei quantas pessoas, que era o que ia acontecer se a bomba tivesse detonado no caminhão, não é? Então, é realmente um crime de terrorismo, como se diz, no início, nessa impressão, vamos dizer assim, geral, de crime de terrorismo só é aquilo, mas não. A definição de crime de terrorismo dessa lei 13.260 de março de 2016, ela conceitua o terrorismo. Desculpa, essa tosse é o coração, não é Covid, viu? É o coração. É emoção. Não é? Ela define o terrorismo exatamente como essa destruição, né? Que a lei define, que essa lei define, por uma ou mais pessoas. Não é? E essa destruição pode ser motivada por xenofobia, por qualquer ato de discriminação ou preconceito, com a finalidade de provocar terror à sociedade de maneira generalizada. Então, vejam, se a gente esticar o conceito e o posicionamento de algumas pessoas que estiveram naquele episódio, ou que articularam isso, ou que incentivaram aquelas agressões à sociedade, a gente vai ver que pode sim eles se encaixarem no crime de terrorismo. E eu vou me permitir ler para você o artigo 2º dessa lei, de 13.260, que diz: o terrorismo consiste na prática
por um ou mais indivíduos dos atos previstos nesse artigo por razões de xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião, quando cometidos com a finalidade de provocar terror social ou generalizado, expondo a perigo pessoa, patrimônio, a paz pública ou a incolumidade pública. Percebam, todos nós, que essas situações podem sim gerar uma incriminação dessas pessoas e de quem articulou, de quem não sujou a mão, de quem esteve só monitorando e incentivando no crime de terrorismo, cuja pena é uma pena de reclusão de 12 a 30 anos, além das sanções, além de outras sanções decorrentes da violência. Então, não é só quando morre alguém, não é só quando a bomba explode. Esses atos praticados podem sim ser tipificados como atos de terrorismo. Eu estou dizendo pode, porque além daqueles crimes que eu falei, mais comuns, essa listinha que eu fiz, assim, que eles podem ser incluídos, o 359 do Código Penal, o 163, enfim, o 155 de furto qualificado e o 329 do Código Penal, todos ainda têm essa legislação, que é nova, de 2016, que diz o que é o crime de terrorismo e se parece muito com o que muita gente fez. Eu sempre tenho pregado, como te disse, que a gente precisa individualizar as condutas, Edson, para que nem todo mundo seja punido por aquilo que não deve. Concordo que muita gente foi solta pela idade, por comorbidade, mas muita gente ainda que está lá presa pode ter o direito de responder em liberdade. Acho que deve se dar a liberdade àqueles que têm esse direito. Eles continuam respondendo. Pode botar a liberdade mediante tornozeleira eletrônica. Mas já está acontecendo já, né? Pois mediante algumas restrições, é o que está acontecendo. E mais, tratá-los com dignidade dentro do cárcere. Muito embora a pregação... O movimento que eles faziam... Era contra isso. Era contra isso, né? Contra os direitos fundamentais e garantias do artigo 5º da Constituição, contra tudo, né? Inclusive, diziam que bandido bom é bandido morto, que as cadeias deviam ser explodidas. Muita gente... Para que alimentação boa dentro do presídio? Mas hoje... Reclamaram de alimentação. Pois é, agora eu sou... Mas eu tenho dito, sou favorável, sou contra qualquer tipo de tortura, contra quem quer que seja. Claro. Tortura psicológica, tortura física, contra maltratar, contra comida ruim dentro da unidade, seja onde for. Então, eu tenho pregado isso, que a gente tem que mostrar que o Estado de Direito dá a eles, o Estado Democrático de Direito e a democracia dá a eles o direito de serem bem tratados. E de terem o devido processo legal, com contraditório, com ampla defesa. Aí a gente fica procurando como é que o senhor falou no tic-teco, mas a minha conclusão que eu tirei é o seguinte, doutor Marcelo, que foi feito, né, um trabalho insistente em desacreditar a imprensa profissional, tentaram desacreditar, olha, para acreditar no Zap, para passar informação, formando grupos e dali eles fazerem exatamente a cabeça das pessoas. Eu sempre fui favorável à democratização dos meios de comunicação. Sempre defendi isso e defendo. Mas você tem que fazer com responsabilidade e com qualidade. Se você fizer com responsabilidade e qualidade, você pode passar informação para quem quiser. E você e a pessoa paga por aquilo que fez. Que falou, Pelo que falou. E assim, pelas agressões. O que eu penso é que a gente não pode só ficar... Isso me traz uma preocupação. A gente não pode só ficar e focar em quem estava ali dentro quebrando, quem disparou pedras e coisas contra os policiais. Quem pensou? Mas quem pensou Uma outra preocupação minha também, doutor Marcelo, é o seguinte, que dizem que o Comando Vermelho, ele surgiu a história, né? Surgiu quando se prenderam os presos políticos lá em 64, eles se articularam, assim. tal. A minha preocupação, quer queira, quer não, é que eles se articulam e criam um outro tipo de PCC. Porque a gente não tem pessoas burras, mas tem muitas pessoas que pensam que está lá dentro presa. Mas nós já temos a identificação de uma organização criminosa, porque quem se organiza para praticar terrorismo, vandalismo, é uma organização criminosa. A minha preocupação é que as pessoas, é que as autoridades
tenham esse respeito à dignidade humana, à lei, ao contraditório, à ampla defesa, dê todas as condições para eles se defenderem, coloquem na rua aqueles que possam ser colocados com as alternativas penais, está lá no artigo 319 do Código de Processo Penal, mas que se busque quem está articulando, quem está pensando e inflamando essas pessoas, porque esses são os mais perigosos, não é? Inclusive o ex-presidente, que fica foragido e incitando, né? Isso é complicado. Doutor Marcelo, infelizmente a gente está chegando ao final do nosso programa. É um assunto que a gente tem outros programas para discutir. Eu quero chamar o senhor mais uma vez também para o senhor participar aqui, porque a gente tem muita coisa para falar aqui. Eu queria falar das condições de preso, tipo de penalidade que pode se aplicar. O senhor falou alguns aí. Os inquéritos, tem inquérito para quem cometeu crime, para quem foi direto no assunto, para quem não foi. Se esses 3 inquéritos, se são 3 prisões diferentes, que pode ser... Individualizar, né? Mas a gente tem tempo. Tem tempo para falar. Muito obrigado com a sua participação. Pelo convite e por essa conversa boa, essa prosa boa. Muito obrigado. Comecei aqui com o doutor Marcelo Giete, professor de Direito Penal, também professor de Direito de Execução Penal. Foi muito bom esse papo e foi muito bom estar com vocês na noite de hoje. Estou de volta amanhã com mais um tema Fala Povo aqui para você na sua TV Nova. É Pernambuco no ar. Tchau, pessoal. Lá vamos nós e não vamos sós. Programa Fala Povo. Apoio Clínica e Laboratório Lien. Mais de 20 especialidades médicas. Vem curtir o sol, o céu e o mar. Pegar uma nova estrada, viajar. História na